Questão 31. Os aceleradores de partículas são utilizados em estudos para explicar como o universo era constituído antes do Big Bang. Essas máquinas são capazes de quebrar os componentes mais íntimos da matéria, como as partículas elementares do átomo. Por meio de campos magnéticos, o equipamento acelera as partículas e os sensores registram seus movimentos, de acordo com a velocidade e trajetória, entre outros dados, tornando-se possível identificar cada corpo estudado. Cientistas, em um experimento, colocaram uma partícula positiva de 2 vezes 10 a menos 17 kg, carga elétrica 2 microcoulombs, que se mantém em trajetória circular de raio 5 cm, graças ao campo magnético de 8 vezes 10 a menos 5 teslas, perpendicular à trajetória da partícula. A velocidade da partícula em metros por segundo é igual a quanto? E a questão nos dá como alternativas os itens A, B, C, D e E. Muito bem, pessoal querido, nessa questão 31 da prova de física, estamos trabalhando com o tema de eletromagnetismo, que trata da interação entre campo magnético e campo elétrico, tá bom? O texto nos diz que existe uma partícula que está descrevendo um movimento circular, um movimento que tem trajetória circular. A trajetória dessa partícula, o texto nos informa que tem raio de 5 centímetros. E esse movimento circular, essa trajetória circular, se deve em função da interação entre a carga e o campo magnético no qual essa partícula está inserida. Sobre essa partícula, o texto nos dá mais duas informações importantes para a gente. O texto nos informa que essa partícula tem massa de 2 vezes 10 a menos 17 kg e ela está carregada com uma carga de 2 microcoulombs. E o texto nos informa que essa carga é positiva, tá bom? Nessa questão, o sinal da carga não é importante. O exercício não quer saber da gente a direção e o sentido da força magnética. Então, essa carga não é importante para a gente nesse momento. O que você precisa entender é que, nessa matéria, o campo magnético pode ser representado de duas formas diferentes. Ou nós representamos o campo magnético como sendo uma bolinha, e nessa representação é como se ele estivesse saindo do plano da tela do computador e se deslocando em direção aos seus olhos, ele estaria saindo do plano. E a outra representação é que o campo magnético estaria entrando no plano da tela do seu computador. Ele é representado por um X. Então, o campo magnético estaria saindo dos seus olhos e entrando na tela do computador. Independente se nós considerarmos que o campo está saindo da tela do seu computador ou de que ele está entrando na tela do computador, o que você precisa entender é que essa bolinha tem uma velocidade nessa posição para a esquerda. Sério, prof? Sério. Essa é a chamada velocidade tangencial dessa bolinha. Aqui embaixo, ela já tem velocidade para a direita. Sério? É a velocidade tangencial dessa bolinha. E nesse ponto, ela já tem velocidade vertical, ó, velocidade para cima. O que eu preciso que você entenda é que, independente da posição dessa bolinha, independente do sinal que você represente o campo magnético, sempre a velocidade estará perpendicular ao campo. Como assim? Se você considerar que o campo magnético é apontado para cima e a gente representa o campo magnético por um vetor B, a velocidade ela é perpendicular a esse campo, ou seja, a velocidade está formando um ângulo de 90 graus com o campo magnético. É por isso que ele dá essa informação para você no enunciado da questão, de que a velocidade e o campo magnético são perpendiculares, ou seja, eles formam 90 graus entre si. Mas mesmo que o exercício não desse essa informação, você já deveria saber isso, tá bom? Além disso, o que você precisa entender é que essa bolinha não sai correndo para cá e para a esquerda, porque a tal força magnética puxa ela aqui para baixo, ó. A força magnética é a força que faz essa bolinha não sair pela tangente nesse movimento. A mesma coisa acontece aqui embaixo. A força magnética puxa essa bolinha para cima. E você já entendeu que a força magnética é a agente
que sempre puxa essa bolinha carregada em direção ao centro dessa circunferência. E é por isso que ela sempre vai descrever um movimento circular, tá bom? Nós vamos gravar depois uma aula explicando com detalhes para você como você identifica a direção e o sentido da força magnética em função dos campos e da carga utilizada. Mas isso fica para depois, tá bom? Tá, professor. E aí, o que mais que eu preciso saber? Ah, o exercício falou para a gente também que esse campo magnético, independente se ele está entrando no plano ou se ele está saindo do plano, não interessa para a gente. O exercício nos disse que esse campo magnético, o B, o vetor B que representa o campo magnético, o texto disse para a gente que ele tem o valor de 8 vezes 10 a menos 5 teslas, tá bom? Ei, professor, é. E agora, com essas informações, o exercício quer que você calcule a velocidade com que essa bolinha se desloca dentro do campo magnético, tá bom? É importante que você entenda que nessas aulas que eu gravo para você, eu não quero que você decore fórmulas, mas eu quero que você entenda como encontrar as equações importantes para você. E agora eu vou te mostrar como que você deduz a equação para calcular essa velocidade. Vem comigo para você conseguir entender como é que faz isso. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a única força que está agindo nessa bolinha é a força magnética. Não existe atrito, não existe tração, não existe nenhuma outra força. A força magnética é a única força que age na partícula. Ela é a força soberana. E você aprendeu que Newton ensinou para a gente que a força resultante é aquela força que sobra, é aquela força que age na partícula. Nós vamos escrever então que a força resultante é exatamente a força magnética, tá bom? Agora, como é que Newton nos ensinou a escrever a força resultante? Newton nos ensinou assim, ó, que a força resultante é a massa da partícula vezes a aceleração dela. E a força magnética, como é que nós escrevemos ela? A força magnética, nós escrevemos ela assim, ó, B, que é o campo magnético, vezes Q, que é a carga da partícula, vezes V, que é a velocidade dessa partícula, com que ela descreve essa trajetória, e está faltando aqui para a gente o que nós chamamos de seno. Eu vou representar seno de alfa para a gente, tá bom? Ei, professor, que seno que é esse aí, hein? Que eu não estou entendendo. Lembra que eu falei para você que independente de como você olhar essa representação, a velocidade e o campo magnético sempre formam um ângulo de 90 graus. E esse seno é exatamente isso, o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Em outras situações, esse ângulo é diferente de 90 graus, mas nessa situação específica, o ângulo formado entre o campo magnético, independente se ele sai do plano ou se entra no plano, o ângulo formado entre o campo e a velocidade é 90 graus para a gente, tá bom? Tá, prof. E aí? Outra coisa que você precisa se ligar é que essa aceleração é a aceleração que faz com que essa bolinha faça uma curva. É o que você aprendeu a chamar de aceleração centrípeta. Vou representar para você aqui, ó, a aceleração centrípeta. Prof. E por que isso é importante? Pelo seguinte. Eu vou representar de novo para você aqui a massa vezes a aceleração centrípeta. Você aprendeu a calcular como sendo a velocidade ao quadrado sobre o raio. Prof, é mesmo? Pois é. E lá do outro lado, eu vou repetir para a gente, né? B, que é o campo, Q, que é a carga, e V, que é a nossa velocidade. Eu acabei de explicar para você que, na verdade, nós estamos lidando com o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, que nesse caso vale 90 graus, tá bom? E prof, tá legal. E aí, o que mais que vem? Vem o seguinte. Vou repetir para você aqui, ó, a massa vezes, ao invés de escrever velocidade ao quadrado, eu vou escrever assim, ó, velocidade vezes velocidade, que é velocidade ao quadrado.
e vou dividir aqui pelo raio da trajetória para a gente. Tá, e aí, do outro lado vai ficar assim, ó. B, que é a intensidade do campo que você já conhece, Q, que é a carga que o exercício falou para a gente, V é a velocidade dessa partícula que nós queremos, e você sabe que o seno de 90 graus, cara, o seno de 90 vale 1. Ei, que beleza, prof. Pois é, eu quero que você perceba que a gente consegue cancelar uma velocidade dessa do lado esquerdo com a velocidade do lado direito. E aí o que é que vai sobrar para a gente? Vai sobrar assim, ó. Veja só que bacana. Massa vezes a velocidade da partícula dividido pelo raio. Isso é o que sobrou. É o que sobrou. Vai ser igual para a gente, B, que é a intensidade do campo, vezes Q, que é a carga para a gente. Tá bom? E você precisa desse 1, pode deixar ele lá quietinho de onde ele está mesmo. Beleza? Tá, prof. E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Bom, agora nós vamos organizar essa equação para ela ficar mais bacana de você calcular a velocidade. Veja só. Então, para deixar essa equação mais bacana de você conseguir calcular a velocidade, nós vamos passar esse r para o outro lado, ó. Só que ele vai passar multiplicando, né? E é mesmo. E aí que vai sobrar assim para a gente, ó. Massa vezes a velocidade que está do lado esquerdo vai ser igual. Do lado de lá, nós temos o R que subiu, que é o raio, que multiplica o campo magnético, que multiplica a carga dessa partícula. E que legal! Pois é. E agora, esse m, que é a massa que multiplica a velocidade, cara, vai passar para o outro lado, ó. Só que ela passa dividindo. Ela divide. Isso, ela divide, né? Então, essa velocidade, ó, que essa partícula desenvolve nessa trajetória, a gente vai calcular ela assim. O raio da trajetória, sim, vezes B, que é o campo magnético, sim, vezes a carga da partícula. E a gente vai dividir tudo isso aqui, ó, pela massa dela. Ei, que bacana, prof. Então agora eu estou entendendo. É só substituir os dados que ele deu, né? Não, você tem que tomar cuidado. Eita, por quê? Pelo seguinte. Se você olhar nos itens dessa questão, você vai perceber que as alternativas estão para você em metros por segundo. E quando você observa o raio, ele deu para você em centímetros. Então, nós precisamos transformar esses centímetros para metro. Mas eu tenho certeza que você já está craque nisso, né? E como é que nós transformamos centímetros para metro? Basta você multiplicar esse centímetro aqui, ó, por quanto? Por 10 a menos 2. Ou você divide por 100 ou multiplica por 10 a menos 2, que nós passamos os centímetros para metros. Tudo bem? Então, vou colocar todos os dados que nós temos agora nessa nossa equação. Então, essa velocidade da partícula vai ser o raio, nós vimos que vale 5. Ei, mas não é só 5 não, né? Não, é 5 vezes 10 elevado a menos 2, porque agora eu passei ele para metro. Sim. O campo magnético, o exercício falou para a gente que vale 8 vezes 10 a menos 5 teslas. Eu vou escrever isso aqui, ó. 8 vezes 10 elevado a menos 5 teslas. Ele deu isso no exercício? Deu. Ele falou a intensidade do campo. Tá bom? A carga dessa partícula, o exercício também deu. E ela vale 2 microcoulombs. Só que você não pode trabalhar com esse micro. Você tem que trabalhar com coulombs. E você, eu tenho certeza que já aprendeu que esse microcoulombs é o quê? Isso mesmo. É 10 elevado a menos 6. Então, simplesmente vou fazer esses ajustes. Ó. E agora eu vou colocar esse 2 vezes 10 elevado a menos 6. E, prof, agora está tudo certinho? Quase, né? Agora a gente precisa dividir todo esse pessoal aqui de cima pela massa. E a massa dessa bolinha vale para a gente 2 vezes 10 elevado a menos 17. Tá. Como você é um aluno super esperto, uma aluna super esperta, a gente pode cancelar esse 2 com esse 2 daqui, ó.
E é mesmo, pode cancelar? Pode. E aí fica muito mais fácil trabalhar agora, né? Veja só o que vai acontecer. Se você multiplicar 5 vezes esse 8, você vai encontrar que essa velocidade, ó, 5 vezes esse 8 vai dar 40 para você. Sim, prof, 40. Isso. Vezes 10. Trabalhando as bases 10 aqui de cima, nós vamos encontrar menos 2, com menos 5 vai dar para a gente menos 7, com menos 6 que tem aqui do outro lado, ó, vai dar para a gente menos 13. Ah, menos 13, todo mundo lá em cima ficou menos 13. E aqui embaixo sobrou quem para a gente? Ah, sobrou sozinho Alone, isso, Alone, 10 a menos 17. Beleza? Para a gente terminar de resolver a vida, não vamos deixar esse cara aqui embaixo sozinho, a gente vai subir ele para o numerador dessa fração. E você aprendeu que quando isso acontece, ele troca de sinal. Ele vai subir com um sinalzinho positivo. É mesmo! E aí você vai descobrir que essa velocidade, ó, ela vai ser o quê? Vai ser aquele 40 que está lá, sim, vezes o 10 a menos 13, que já estava lá em cima, sim, vezes o 10 a 17, que ele vai subir para você, positivo, mais 17. Eita, é mesmo, prof. Quando você fizer essa conta todinha, você vai encontrar que esse cara aqui vai dar para você 40 vezes 10. Se você fizer menos 13 com mais 17, você vai encontrar aqui em cima um expoente de mais 4. Ei, prof, 40 vezes 10 a mais 4? Isso, metros por segundo. Mas quando você olhar nas alternativas, você não vai encontrar esse cara, porque você deixou escrito aqui 40. Então, nós precisamos melhorar esse número. Eu vou escrever ele aqui, ó, e o que é que nós vamos fazer? Cara, nós vamos passar a vírgula que está bem aqui para ficar o número 4. E como é que vai ficar? Ah, daí ele vai ficar assim, ó, 4 vezes 10 a mais 5, agora sim, metros por segundo. Ei, prof, essa é a resposta? Sim, essa aqui é a resposta da questão. O que significa para a gente esse valor? Ah, esse valor aqui, ó, significa o quê, prof? Significa a velocidade com que essa bolinha está passando. Se você medir a velocidade dela bem aqui, viu? Vale 4 vezes 10 a mais 5. Se você medir a velocidade aqui, viu? 4 vezes 10 a mais 5. Medir a velocidade dela aqui, viu? 4 vezes 10 a mais 5. Tudo bem? E nessa questão nós ficamos então com a letra A, de acordo com o gabarito que foi liberado dessa prova para a gente. Tá bom? O que eu quero que você entenda é que física e química, matemática, você não precisa decorar as coisas. Você parte do conhecimento que você tem, as leis de Newton são o coração da física, como eu costumo dizer, e você consegue então chegar nas equações importantes. Você não tem que ficar decorando nada igual você vê por aí. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixe um like e se inscreva no nosso canal, que vamos colocando mais resoluções com bastante didática aqui para ajudar você. Tudo bem? Obrigado pela sua atenção, forte abraço e sucesso por aí. Valeu!